Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada do Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 7ª sessão ordinária, dia 22 de 2 de 2022, expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL número 008/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 116/2022 até 118/2022, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação número 119/2022 e 120/2022, de autoria do vereador Daniel Antunes. Memorando, Criciúma, 22 de fevereiro de 2022, a Secretaria-Geral. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Antônio Manuel na sessão ordinária do dia 22 de fevereiro do ano corrente, conforme o artigo 85, a linha C do Regimento Interno. Atenciosamente, assessor parlamentar João Luiz. Terminado o expediente, passamos à tribuna livre. Fará uso desse espaço o secretário municipal de Assistência Social, senhor Bruno Ferreira, acompanhado da coordenadora de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social de Criciúma, Carolina Sônigo Espirilli, e da servidora de carreira, Patrícia Vedana Marques, com o objetivo de discorrer acerca das ações desenvolvidas pela pasta, em especial as referentes à assistência da população de rua da cidade. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Solicito ao vereador proponente, Nicola Martins, que faça uso da palavra, dando boas-vindas aos nossos convidados. Senhora presidente, nobres colegas, muito boa tarde, público que nos assiste. Dando boas-vindas ao secretário Bruno Ferreira, a Patrícia Vedana, a Dude Sônego, contar com esse tempo, já acrescentando inclusive meu tempo aos 30 minutos também, presidente. Agradeço a disponibilidade do secretário, que logo durante a sessão eu liguei para ele, já se colocou à disposição para vir hoje comentar sobre esse assunto, a partir de um requerimento feito pelo vereador Manuel, destacado por outros vereadores também, sobre a situação dos moradores de rua aqui na cidade de Criciúma, das ações desenvolvidas pela pasta também. Abri uma caixa no meu Instagram hoje, inclusive, para falar sobre isso. Vários falaram sobre Praça do Terminal Central, sobre a região do Grande Pinheirinho, sobre o terreno na frente do Manente, lá na Próspera também. São regiões em que a gente percebe essa movimentação. Então, deixando essa palavra ao secretário, que depois, com certeza, vai deixar a oportunidade para os vereadores também. Obrigado. Em nome de todos os vereadores, nós gostaríamos de agradecer, inclusive, a vinda de vocês aqui, a disponibilidade para tratar de um assunto que foi discorrido aqui nesta casa, de grande importância para a população. Então, com a palavra, nosso secretário Bruno. E já está com acrescentar, por favor, o tempo do vereador Nicola Martins. Boa tarde, senhora presidente Roseli De Luca,
a todos os vereadores aqui presentes, em especial aos meus colegas Juarez Jesus, Salésio Lima, professor da vida. Trago comigo aqui a Patrícia Vedana e a Dude Sônego, que juntando as duas eu acho que dá mais de 30 anos de experiência de assistência social. Eu sou um mero aprendiz que estou iniciando agora. Cumprimentar também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma, a Casa do Povo, aonde tanto nos orgulha, né? A gente vê em cidades vizinhas, em outros estados aqui no país, onde muitas câmaras de vereadores têm muita corrupção, muita coisa errada, e a gente vê que aqui em Criciúma os vereadores são de caráter ilibado, e isso muito nos orgulha a nossa cidade. Agradeço o vereador Nicola Martins por nos ceder esse espaço. A gente que defende a política pública da assistência social, nós lutamos muito por esse espaço aqui, de poder estar trazendo para a população o que é o nosso trabalho, como funciona a nossa política pública, que muitas vezes não tem o reconhecimento que deve ter, e realmente ela faz a diferença na vida das pessoas. Agradecer também o vereador Manuel Rosengue, que fez o requerimento, e normalmente, quando faz esse requerimento, as pessoas não gostam, né? Nesse caso, a gente gosta. A gente gosta porque nos deu a oportunidade de vir aqui e estar tratando de um assunto que não é só aqui de Criciúma, que a gente pode talvez dizer que é um problema, mas é um problema no estado de Santa Catarina, que é onde a gente vem percorrendo as cidades, principalmente no porte de Criciúma, como Chapecó, Joinville, Florianópolis, Itajaí, e esse problema com moradores estão em situação de rua, então em todos os municípios eles estão. É uma política que a gente trabalha dioturnamente, buscando sempre melhorar. Resolver o problema em Criciúma, a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver, mas nós estamos mitigando, e isso é visto. Lógico que a população incomodada, principalmente nas regiões ali do bairro Pinheirinho, no bairro São Luís, que é onde as demandas aparecem mais para nós, só que realmente nosso trabalho é feito diuturnamente. O vereador Manuel, ele nos trouxe aqui um requerimento, eu acompanhei a fala dele também, depois de o Nicola entrar em contato, o posicionamento que ele fez aqui na tribuna e também as perguntas que ele mandou de expediente, que seria qual a política pública voltada às pessoas, moradores em situação de rua no município de Criciúma. A nossa política aos moradores da população em situação de rua, nós temos 3 serviços. A gente tem o Centro POP, que é o centro de referência à população em situação de rua. Fica ali no bairro Pinheirinho. A gente atende ali com as refeições durante o dia, o café da manhã, o café da tarde, o acompanhamento com assistência social, com o psicólogo, encaminhamento para o mercado de trabalho. Nós temos também o nosso programa Migrantes, que é aquelas pessoas que, lógico, a gente encaminha elas para a cidade de origem. Só que a prefeitura não é uma agência de viagens, né? Então, eles são encaminhados até o Centro POP, a gente verifica se aquela pessoa pediu, por exemplo, uma passagem até Joinville, se a pessoa tem algum vínculo familiar naquela região, e a gente também encaminha essas pessoas para lá. Temos 4 educadores sociais, que eles trabalham dioturnamente, das 8 horas da manhã até as 20 horas, fazendo essas abordagens em moradores em situação de rua. Os encaminhamentos quais são? Primeiro, contato com o morador em situação de rua. Abordar ele, perguntar o nome, a região que ele é. Depois eu vou trazer os dados aqui, a gente tem quantos são de Criciúma, quantos são de outros estados. E se a situação muitas vezes, aquela plaquinha, né, que precisa de emprego. Perguntar o nome, se ele tem aquela carteira de trabalho. E a gente, depois que iniciamos, ali em junho do ano passado, nosso balcão de empregos, a gente tem convênio com muitas empresas. Não é convênio, é parceria. Né? Parceria com muitas empresas aqui da região, que a gente já tem essas vagas ofertadas, mas de uma maneira que a gente não precisa marcar a entrevista, se é numa quarta-feira para sexta-feira. A gente coloca no carro na hora e leva na hora para fazer a entrevista. Porque assim, dessa forma, a gente sabe que hoje a gente pode encontrar ele ali, quem sabe amanhã ele não vai estar lá. Né? Então a gente oferece o trabalho, e também se ele quer ser encaminhado para o Centro POP, para tomar um banho, a sua higiene pessoal, alimentação, o atendimento psicossocial com assistente social e psicólogo, mas vale salientar que esse
encaminhamento é facultativo e não é obrigatório. Então, eu entro também um pouco no requerimento do vereador Manuel, que é uma pessoa que já conversei diversas vezes sobre esse tema, que é preocupada com a população em situação de rua, é preocupada com os dependentes químicos, e isso a gente tem que avaliar e ressaltar o trabalho que é feito. Ele falou na tribuna que acompanhou uma abordagem social da nossa equipe, e a equipe foi até o morador em situação de rua, conversou com ele, e quando essa equipe saiu, o vereador foi até essa pessoa e perguntou o que a equipe ofertou, né? Então, essa pessoa disse para o vereador que ele apenas tinha mandado sair dali. Só que a gente vive num cenário, com uma realidade que... O que acontece? Normalmente, essa pessoa que foi abordada ali pela nossa equipe é aquele morador de rua que já está aqui em Criciúma há 1 ano, 2 anos, ou é daqui, e ele está em situação de rua há muito tempo. Todos os programas que a gente tem, todos os equipamentos, os encaminhamentos, ele já conhece. Então, o encaminhamento para o Centro Pop, migrantes... Também a gente sabe que o problema com o vício de drogas e álcool, a gente faz encaminhamento para a comunidade terapêutica também, só que esse encaminhamento é facultativo, né? Não pode ser obrigatório. Então a gente oferece esse serviço e ele não quer. Então provavelmente numa situação daquela, lógico que a partir do momento que a gente oferece um serviço e ele não aceita, não é porque depois desse momento que a gente nunca mais vai ofertar, mas é aquela pessoa que a gente abordou 20, 30 vezes no dia, em um dia, não é no mês. Então a gente já sabe que no momento oportuno que eles pegam, eles conversam com eles e acontece assim mesmo. A gente aborda e uma vez não vai, a Dude, né, está sempre comigo nessas abordagens, e quando a gente fala nas abordagens, a gente fala que eu estou junto na mesa com a equipe, eu faço questão de ir para poder chegar aqui agora e falar com propriedade, porque eu estou lá com eles. Então a gente faz a abordagem, faz o encaminhamento e muitas vezes eles não querem. Então, vereador, e até os demais vereadores, a gente convida e faz a sugestão que acompanhem um dia da nossa abordagem de rua no serviço deles, que é das 8 da manhã às 20 horas. Só que nós temos um deles, que nós vamos fazer no rodízio, que ficam 24 horas de plantão. Eles estão trabalhando de plantão por quê? Lógico, se nós trabalhar até às 20 horas, o pessoal que é aqui da região já sabe que principalmente nos semáforos, enquanto a equipe está indo para os seus lares, é aí que eles começam a trabalhar no semáforo, né? Então a gente tem esse telefone de plantão também. O número, que foi mais uma pergunta do requerimento aqui, de moradores em situação de rua, em Criciúma. Nós temos aproximadamente, não tem como dar uma certeza com precisão, aproximadamente 120 moradores em situação de rua. Criciúma, geograficamente, ela está numa posição entre as duas capitais, entre Porto Alegre e Florianópolis, e que faz que essas pessoas, como eles mesmos dizem, a pessoa do trecho, que eles vêm ou de Florianópolis ou de Porto Alegre, o trecho acabam parando aqui em Criciúma, é uma cidade hospitaleira, é uma cidade solidária, e acabam aqui ficando por, muitas vezes, estar ali no semáforo, conseguindo o dinheiro da forma deles. Então, a gente não consegue precisar. A gente tem os números das abordagens da equipe e dos atendimentos dos nossos equipamentos. Mas número preciso, então, a gente faz a estimativa aí de 120 pessoas aqui em Criciúma. Qual a formação profissional que a equipe de educadores sociais tem? Na nossa NOB RH, que é a norma que normativa o nosso quadro de servidores do SUAS, da Lei da Assistência Social, que é uma lei nova de 2011, então por isso que a gente ouve se falar poucas pessoas conhecem a assistência social. A gente é ensino médio, nível médio, na verdade, o nível médio. Então, nós temos aqui em Criciúma 4 educadores sociais, sendo que para qualificar ainda mais essa equipe, nós colocamos uma profissional feminina também, porque tem essa abordagem em femininas e mulheres na rua, e ela tem a capacitação dela a faculdade de serviço social. Então, a gente tem 4 educadores, a exigência na NOB é que seja ensino médio e nível médio, mas ela tem uma que é formada em serviço social. Qual o encaminhamento dado como resultado da abordagem para a pessoa em situação de rua? Existe algum cadastro de endereços locais que são mais frequentemente encontrados essas pessoas? Diariamente a gente recebe essas demandas da população.
né? A gente recebe dos vereadores, porque a gente se coloca bem aberto à disposição para receber as demandas e também participar de reuniões ali no bairro São Luís, no bairro Pinheirinho, é onde maior o número de moradores em situação de rua. A gente traz a reflexão para a população que a gente tem a nossa campanha de não dou esmola. Não dou esmola na sinaleira. Não é não ajudar as pessoas, tem que saber diferenciar. Porque aquela ajuda para aquela família que foi afetada principalmente agora no momento da pandemia, que está passando dificuldade nas suas casas, essa sim, nós do poder público, sociedade civil, temos que caminhar de mãos dadas e tentar ajudar essas pessoas. Mas aquela ajuda, aquela esmola para a população, maioria da parte em situação de rua, que muitos delas não dá para também generalizar, mas são usuários de entorpecentes, essa ajuda ali no semáforo está fazendo que as pessoas fiquem ali. Então a gente tem um encaminhamento, é feito todos os dias, encaminhado para o mercado de trabalho, para dar oportunidade para essas pessoas. Juntamente a essa iniciativa nossa de abordar as pessoas e encaminhar para o mercado de trabalho, só que a gente sabe, uma pessoa que tem um vício de entorpecentes, está numa sinaleira, está na rua, ela não vai ter condições do primeiro encaminhamento da sequência no trabalho. Então a gente conversa com ela, a gente sugere que ela seja encaminhada até uma comunidade terapêutica, para lá ela se recuperar, dar aquele famoso up, né? Dar o up na vida dela, e depois a gente faz o encaminhamento para o mercado de trabalho. Estamos fazendo já o levantamento, quais as empresas que aceitam esse público de moradores em situação de rua, porque a gente sabe, não tem uma residência fixa, normalmente a residência deles é a casa de passagem aqui de Criciúma, e tem dificuldade. Quem é empresário sabe, se aparecer numa entrevista e perguntar um endereço, a pessoa dizer que não tem, não contrata. Então a gente faz esses encaminhamentos direto lá da casa de passagem, que é mais um serviço que a gente tem aqui em Criciúma, que funciona 24 horas, que lá a gente recebe, tem um período, que não vamos dizer que é um período preciso, de 2, 3 ou 5 dias para ficar, mas o nome já diz, é passagem e não é hotel, né? Então, as pessoas que estiverem em Criciúma, não têm um local para ficar e precisarem da casa de passagem, se dirijam até a casa de passagem, a nossa equipe leva até lá, e lá a gente dá os encaminhamentos que são necessários. Se tiver problema com vício de drogas, volto a repetir para frisar, para ficar bem claro, a gente encaminha para a comunidade terapêutica. Se for trabalho, enquanto essa pessoa conseguiu o trabalho, a gente entende, mas estou sem carteira de trabalho, mas a gente encaminhou naquele período ali, 1 mês até receber o seu primeiro salário, a gente acolhe aquela pessoa ali na casa de passagem e ela recebeu o primeiro salário dela, então a gente encaminha para o mercado de trabalho. Passar a palavra para a Patrícia. A Pati, ela é a coordenadora hoje da alta e média complexidade, e mais uma vez eu falo, é muito importante esse espaço aqui, porque quando se fala de assistência social, a gente pensa que é o quê? Aquele CRAS, vem na cabeça o CRAS, e a entrega de cesta básica. E a assistência social é muito mais que isso. A gente realmente está em contato com as pessoas, e a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas, é uma política que muito nos orgulha. Quem entra na assistência social se apaixona por ela e não quer mais sair. Passo para a Paty para poder engrandecer o debate também. Funcionou? Funcionou. Tá. Gente, eu falo bastante alto, tá? Então, de repente, eu estou com o microfone, se eu estiver falando alto, vocês fazem até um sinalzinho para mim, tá? Então, acho que meu nome é Patrícia Vedana Marques, sou assistente social de formação, né? Já sou formada há 22 anos, mais ou menos, e servidora pública municipal há 12 anos, sendo que atuo na Secretaria de Assistência Social durante todo esse período, sendo que fiquei 6 meses fora, numa outra secretaria, e retornei para a Secretaria de Assistência Social em meados do ano passado, né? Então, fiquei 6 meses e voltei. Falando um pouquinho da política pública de assistência social, aquilo que o secretário fala, né? Primeiro que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele é muito pouco conhecido, né? E ele já vem sendo implantado desde o ano de 2004, 2005. Ele só se torna lei em 2011, né? A lei nacional, mas ele já passa por todo um processo de implantação desde 2004, 2005. Então, o SUAS, no mesmos moldes do SUS na saúde, ele tem toda uma estrutura e normativas de funcionamento.
sendo a proteção social básica, proteção social de média, proteção social de alta complexidade. Então, dentro dessa estrutura do SUAS, nós temos os serviços de atendimento à população em situação de rua, como o secretário colocou, que é o Centro POP, a abordagem social e a casa de passagem, né? Eu sou assistente social e trabalhei muito tempo na ponta, inclusive com a população em situação de rua, né? Trabalhei no Centro POP, atendendo diretamente essa população. E, assim, primeiro aquilo que o secretário colocou, constitucionalmente o direito de ir e vir. Então, nós não podemos tirar da rua ninguém que não queira sair. Nós não podemos obrigar ninguém a sair da rua sem que a pessoa concorde em aderir aos serviços oferecidos. Então, para que a gente possa fazer qualquer intervenção que não seja voluntária, a pessoa precisa ter uma interdição judicial, por exemplo. Senão, nós não podemos violar o direito de ir e vir das pessoas. Por isso que a nossa equipe, aquilo que o secretário colocou, a nossa abordagem tenta 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, normalmente com a mesma pessoa, né? A gente conhece todas as necessidades de quem mora na rua, a gente sempre coloca que são as estratégias de sobrevivência, né, que eles têm para sobreviver na rua, só que aquilo que o poder público pode oferecer e que a lei permite que se ofereça é colocado e é oferecido pelo município. Além disso, nós temos também na saúde o consultório na rua, que também dá um suporte para o Centro POP, para a abordagem social, quando envolvem questões de saúde, em que a pessoa que está em situação de rua precisa ir para o hospital, precisa de um atendimento, né? Então, a nossa abordagem, ela passa o dia todo, as nossas equipes, atendendo essa população, né? Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, então são casos complexos, né? E o nosso trabalho ele vai sempre na questão do convencimento e de mostrar onde estão os serviços e como eles podem acessá-los, né? A gente recebe muito uma cobrança na secretaria de tem que tirá-los dali. E se a pessoa não quer se retirar, a gente não pode obrigá-lo a sair, né? Então, por isso, a nossa abordagem é um trabalho desgastante, né, para os educadores. Há momentos, sim, em que há situações de ameaça, há momentos tensos, sim, nas abordagens, elas ocorrem, principalmente quando é uma pessoa em situação de rua que já foi abordado mais de uma vez, digamos assim, e já sabe quais são os serviços e aonde acessar. O Centro POP, ele é um equipamento para dar suporte para quem reside na rua? Ele mas ele também é um equipamento para que eles possam buscar outras alternativas de vida, né? O Centro POP, ele está ali para quem vive na rua, ter aonde fazer sua alimentação, ter aonde fazer sua higiene pessoal, ter aonde atendimento para poder fazer a sua documentação, acesso à passagem, tratamento médico, isso tudo é encaminhado via o Centro POP, né? Então, aquilo que é possível e permitido é sempre feito e sempre respeitando muito o trabalho técnico, né, gente? Então, assim, o pessoal da abordagem, eles se reportam às coordenações quando eles têm alguma dúvida, eles se reportam à equipe do Centro POP quando eles precisam de um suporte, mas eu convido os vereadores, eu acho a importância de conhecer as normativas do SUAS, conhecer a nossa tipificação, conhecer o que é proteção social básica do SUAS, o que é médio, o que é alta, até para quando nos questionarem, a gente já ter mais ou menos uma linha de como que é o trabalho desenvolvido no município, né? Além, tem a Dúdia também, coordenadora, no momento nós trocamos um pouquinho, né, secretário? A Dúdia agora está na coordenação da proteção social básica, eu estou com a média e com a alta. Além da população de rua, nós temos o equipamento do CREAS, que atende todas as situações de violência, de direito violado, que ainda se tenta trabalhar com a família antes de um acolhimento, né? Se tenta ainda manter os vínculos familiares antes de um acolhimento. Tem os CRAS, que desenvolve o trabalho preventivo. Então, nós temos aí um leque de equipamentos dentro da assistência social, que é aquilo que o secretário coloca. O nosso trabalho vai muito além da entrega de uma cesta básica ou de ir ali para retirar uma pessoa que está na rua, né? Então, acho que é isso. Se tiverem, né, mais alguma coisa para colocar. Se tiver... Antes de passar a palavra, obrigado, Pati, pela contribuição, para a Dude. Passada da importância do diálogo entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo, e nós estamos lá de portas abertas, é um pedido que o prefeito faz para nós, que nós atendemos
os vereadores e possamos discutir política pública para avançar ainda mais aqui na nossa cidade, né? Uma das ações que surgiu a ideia em uma audiência com, se eu não me engano, com moradores lá do bairro Milanese, seria a situação de nós poder fazer uma internação involuntária dessas pessoas. É um assunto polêmico, mas que a gente tem que tratar, porque nós temos 3 tipos de internação. É a voluntária, aquela quando a pessoa quer ser encaminhada para uma comunidade terapêutica ou para um hospital psiquiátrico. Temos a internação involuntária, que é aquela que é feita através de um pedido de um familiar ou do órgão público, tanto a saúde quanto a assistência social. E também tem a judicial, que é a compulsória, que tem que ser com o mandado judicial. Aqui em Criciúma a gente pode trabalhar tanto com a judicial, a gente sabe que é mais moroso, o trâmite é mais demorado, mas já conversando com o Ministério Público, conversando com a Ana Losso, representante da saúde mental, responsável da saúde mental da saúde, a possibilidade de... Mas peraí, Bruno, mas vocês vão internar as pessoas à força? Tem muitas pessoas que estão aqui em Criciúma, na rua, há mais de 2 anos, 3 anos, morando na rua, dormindo no chão, na chuva, pesando 40 quilos. Será que essa pessoa ela sabe o que é bom para ela? Então, nós vamos fazer esse trabalho, lógico, dentro dos ditames da lei, ouvindo as pessoas e dialogando com o Poder Legislativo também, se essa possibilidade é uma possibilidade que vai ser proveitosa. Então, o encaminhamento seria lá do Centro Pop, das nossas profissionais, elas fariam um requerimento, encaminhariam para o CAPS, o CAPS encaminha para o médico, e o médico, sim, ele que vai dar o laudo se a pessoa é dependente e ela não consegue responder mais pelos seus atos. E assim, depois desse laudo do médico, a gente encaminha ele, que não fica 1 ano, 2 anos na clínica, fica até 3 meses, mas às vezes é isso que está faltando. É dar aquela oxigenada, aquela pessoa que já está querendo sair do mundo das drogas. A gente conversa com as pessoas na rua e muitas vezes ela diz, não, era isso que eu estava precisando mesmo, né? Alguém que acreditasse em mim, que desse essa oportunidade. Às vezes ela está com esse consciente que quer ser encaminhada. Muitas vezes não quer, mas a gente encaminha ela, a gente pode estar resgatando uma vida. E como eu falei, a gente aborda 1, 2, 3, eles não querem. Mas nós vamos continuar abordando, porque às vezes um encaminhamento desse a gente consegue encaminhar para uma comunidade terapêutica e consegue resgatar uma vida. E com certeza tem um pai e uma mãe em casa que está lá com o coração apertado, às vezes de joelho, chorando, torcendo e rezando para que aquele filho volte para casa. Então esse é o nosso trabalho. Passo para a Dude também para contribuir um pouco com a nossa discussão aqui. Boa tarde a todos e a todas. Então, acho que foi bem falado sobre o serviço da população de rua, né? Só para dar uma acrescentada, que o secretário falou, né, que tem 120 cadastrados no município, porque a gente tem um cadastro daquelas pessoas que passam pelo nosso serviço, que é o Centro Pop, né? 120 são fixos, digamos assim, mas durante um mês, além desses 120, passa em média também mais 60, 70, 80 pessoas. Então, um atendimento aí que passa pela cidade, que está passando só uma vez, ou que está transitando, digamos assim, né? Outra coisa também que eu quero falar, que é muito polêmico, que é o local onde o POP está instalado, né? Que incomoda muito os moradores daquela região. Só para esclarecer também que as pessoas não estão ali porque o Centro Pop está ali. O Centro Pop está ali porque foi feito um estudo no município, né, um estudo onde a maior concentração de pessoas em situação de rua, e era naquela região, por isso que o Centro Pop foi construído ali, que o Centro Pop não é um equipamento que já existia na prefeitura, ele foi construído justamente porque naquela localidade existia a maior concentração de pessoas em situação de rua. O perfil dessas pessoas, né, a maioria são homens, 85% são homens. A maioria também é de Criciúma, o restante aí é de outros municípios e do Rio Grande do Sul também. Também a gente tem bastante pessoas aqui de outros estados. E eu acredito que era isso. Vocês estavam falando, eu estava pensando nos complementos, assim. Mas é basicamente isso.
E eu sei que o foco da conversa de hoje é a população em situação de rua, mas só para dizer também que nós também atendemos as famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade, mas que moram em Criciúma. Então, só para dizer que temos 6 CRAs distribuídos nas áreas mais vulneráveis do município, e temos uma unidade central que fica na Prefeitura Velha, né, ali nos Camelôs, onde a gente fala como referência, que atende os bairros que não têm um CRAS como referência. E são mais de 40 bairros que atende só a unidade central. Então, até acho interessante, de repente, a gente está passando para os vereadores, né, para os assessores, a lista, né, tipo... tem uma família que está passando alguma necessidade, sei lá, moradora do bairro Brasília, para onde é que eu encaminho? CRAS Próspera. Porque o CRAS fica num bairro, mas ele atende o território em torno desse bairro, né? O Tereza Cristina atende todos os bairros ali em volta, o Cristo Redentor, né? E assim vai os 6 CRAS. Então, até acho interessante para que vocês possam saber para onde encaminhar, né? E eu acho que era essa a minha contribuição. Obrigado, Dude. Tinha esquecido de falar também um pouco da estrutura da nossa secretaria. A Dude complementou com 6 CRAs, a unidade central, o CREAS, que a Paty mencionou. Nós temos convênio também com as ILPIs, um asilo, como o pessoal chama. Nós temos convênio com 2 asilos, as instituições de acolhimento de crianças também. Tudo isso está sobre a nossa guarida ali da Secretaria de Assistência Social. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Nicolas, por nos dar essa possibilidade de estar aqui, trazendo para os vereadores e para a população de uma forma geral também o que é a nossa secretaria. Eu não poderia também de aproveitar o espaço e convidar os vereadores, vai chegar o convite para vocês, e a população, no dia 1º agora de março, Carnaval, nós vamos estar inaugurando a nossa Central do Emprego aqui em Criciúma. A Central do Emprego, ela vai ficar localizada ali embaixo do túnel do Terminal Central, e que vai ser, como eu já escutei, não é uma porta que vai resolver o problema dos empregos de Criciúma. Lá vai ser a porta das esperanças. Então, nós vamos ter convênio com várias empresas, nós vamos ter uma equipe lá preparada, fazendo essa ponte entre a população, né, que está desempregada, e entre essas empresas que a gente passa na frente, a gente conhece a nossa cidade, que vaga de emprego tem de monte. Nós vamos fazer essa ponte das empresas com a população. A gente vai ter uma sala exclusiva, da mesma forma que nós fazíamos o nosso balcão de empregos uma vez por mês ali na Praça Nereu Ramos. Nós teremos uma sala de entrevista de empregos. Então, esse balcão que ocorria uma vez por mês, nós vamos ter a possibilidade de fazer todos os dias. Como vai funcionar? A empresa não vai ser preciso o RH ir até a central. Nós vamos fazer um espaço, uma reunião de meet, onde as empresas vão poder, num período da manhã ou da tarde, entrevistar um número de pessoas que elas acharem que vão atender a demanda. Então vai ser esse ser mais um serviço que, neste modelo único aqui no estado, onde vai ser construído também um site, já está pronto, as empresas vão poder cadastrar no site as vagas que tem, a população que tem acesso à internet vão entrar no site, vão se cadastrar, e quem não tiver, vai lá, vai ter 2 computadores, 2 guichês para poder preencher o currículo. Nós vamos fazer parceria com o Senac de como se portar numa entrevista de emprego, que às vezes o emprego tem, mas a pessoa, ao comparecer na entrevista, não sabe se permanecer, até a parte do vestimento. Então, mais um serviço que nós vamos inaugurar, que é de grande relevância para a nossa cidade aqui desenvolver ainda mais. Muito obrigado, presidente, obrigado pela oportunidade. Estamos abertos a perguntas. Nós temos ainda 3 minutos. Tá. Então, o tempo do vereador Márcio Darós, por favor. Nós questionamento tudo vamos combinar que as perguntas seriam feitas tudo em seguida, e vocês daí respondem, anotem e respondem para ficar mais organizado. Boa tarde, senhora presidente, secretário Bruno, Dude, Paty. Então, secretário, a situação que a gente vive ali na região do bairro São Luís, ultimamente, ela está bem dizer insustentável, está bem complicado. Nós tivemos um caso bem preocupante, que foi
é um caso de incêndio que teve na Associação Atlética ali São Luís, e esse local ele é junto com a escola. Então, se os moradores não tivessem visto um pouco antes, isso foi de madrugada, nós poderíamos nem inaugurar a escola nova. Isso está acontecendo em vários pontos, até pela questão de estar queimando os fios, ou eles acabam pondo fogo mesmo, ou para se esquentar, ou seja lá, qualquer maneira, isso está acontecendo bastante. E o pessoal está acompanhando muito, tanto o pessoal do comércio, pela abordagem que a PM está fazendo e colocando. Então, assim, são moradores de ruas, com sequestro, 2 passagens, por porte de arma. Então, assim, são pessoas perigosas. Eu quero saber se assistente social, nesse caso, estão tendo algum trabalho junto com a Polícia Militar, ou até com a própria Polícia Civil, porque os roubos, como estão acontecendo frequente, à luz do dia, na frente das pessoas, isso não tem mais dia e não tem mais noite. E até porque o Salésio estava junto com a gente naquela reunião que foi feita ali com o bairro São Luís, e juntamente com o pessoal do bairro vizinho ali, era da Milanês, bairro Milanês, onde foi discutido até, na época, o promotor Alex Cruz, também a gente entrou em discussão sobre isso, dessas internações compulsórias. A gente soube que sempre tivemos moradores de ruas, tal, mas nós não tínhamos esse problema que estamos tendo hoje. A questão do roubo, o perigo, as crianças que saem das escolas, hoje os pais têm que buscar as crianças de 12, 13 anos, que às vezes era 2 quadras da escola, hoje ninguém mais tem segurança nisso. Tem medo mesmo. Então, a gente pediria, assim, até por sugestão, que convocasse os representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque se não tem quem esteja comprando esses produtos, também eles não iriam estar aí. E não adianta a gente fazer reunião como foi feito no Pinheirinho, e que foi batido em cima lá, e o problema só saiu do Pinheirinho para o bairro São Luís. Que na realidade não saiu, diminuiu no Pinheiro e aí se espalhou mais ainda. Então acho que teria que realmente estar em cima, ver uma maneira que isso possa ser resolvido com um tratamento adequado. Não estou dizendo que é para ir lá e tirar, expulsar, essa parte aí eu acho que tem que ser construída junto, e assim, e fazer alguma coisa mesmo, porque a população já está perdendo a paciência, até pela questão do perigo mesmo, que é o que está passando. Pessoal, muito obrigado. Quer fazer alguma consideração? Obrigado, Márcio. Essa situação aí que o vereador trouxe ali do bairro São Luís, de incêndio no centro comunitário, chegou para nós a demanda, nós abordamos aquelas pessoas diversas vezes, acho que eram 2 masculinos, se não me engano, que se encontram lá, e a gente ofereceu nossos serviços, encaminhamentos, e eles quiseram permanecer lá. A assistência social é para quem dela precisar. O papel, se aquela pessoa que está na rua, ela cometeu algum crime, homicídio, sequestro, não compete a nós, no momento da abordagem, sequer perguntar se ela tem passagem. Porque se elas precisarem do nosso acolhimento, a gente tem que ter. Agora sim, da polícia. A gente faz parceria com a Polícia Militar, com a DTT, com a Defesa Civil, na pessoa do meu amigo Fred, que é um parceiro nosso, que a gente faz essas ações em conjuntos diariamente, para poder trazer um pouco mais de segurança, para se aquela pessoa que está na rua e ela está com mandado de prisão em aberto, não somos nós que vamos prender, né? A gente nem tem expertise para isso, a gente não tem acesso a esses dados. Agora a polícia sim. Então, respondendo a pergunta, a gente faz parcerias com a polícia para poder fazer essa abordagem durante os dias. Mas a parte da criminalidade, dos roubos, da receptação, daqueles furtos que acontecem, aquelas pessoas que fazem a receptação, daí foge da nossa competência, né? Porque não é a competência da assistência social. Com a palavra, o vereador, depois vocês podem... O vereador Manuel Rosengue, e já cedendo seu tempo. Depois você pode complementar.
presidente, secretário Bruno, Dude Sônego, Patrícia, secretário aí da mesa, Salésio, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste aqui presente e também pelas redes sociais. Secretário, primeiro, apenas para colocar o seguinte, a minha intenção aí com o requerimento foi apenas de provocar aí uma discussão para melhorarmos, para aperfeiçoarmos as políticas públicas que temos hoje. E quem sabe, né, a gente precisa constatar que precise de mais alguma coisa, de mais alguma política pública, né, que possa fazer frente a esse problema que está se agravando, a gente percebe que está se agravando a cada dia que passa. Eu gostaria de perguntar o seguinte, de acordo com o cadastro, tem aumentado essa demanda? Tem aumentado? E essa demanda, qual é o percentual de reincidentes? E se tem também uma informação do que está levando a esse aumento? E o fato de abordar 10, 20, 30 vezes a mesma pessoa, isso não leva a gente a pensar que talvez essa abordagem precise ser repensada ou ser mais específica, enfim. Certo? Eu gostaria de, se possível, que respondesse esses questionamentos para mim poder entender melhor como é que está o trabalho da Secretaria nesse aspecto. Obrigado. O Bruno responde ou... Eu respondo rapidamente, passo para a Dude ou para a Paty, se elas quiserem responder também. A questão do aumento da demanda, vereador Maneca, realmente aumentou bastante, mas eu posso falar da experiência que a gente tem agora durante o ano de 2021, que não foi só aqui, e eu falei anteriormente, aumentou em todas as cidades do estado e no Brasil, devido à pandemia. Não só a crise financeira, mas também psicológico. Quando a gente está tranquilo, com a cabeça bem, a gente leva uma vida flui legal. Agora, quando a gente passa por dificuldades, pressão psicológica, de perder parentes, perder amigos, pessoas próximas, tudo isso influenciou e ainda influencia e vai continuar influenciando. Então, realmente, a gente tem que pensar junto em políticas públicas que a gente possa melhorar essa situação que a gente encontra hoje. A questão, se tem muitos que são reincidentes, é o nosso trabalho diário. Aquelas pessoas que estão ali, eu volto a falar, é facultativo. Por isso que vem a questão da internação involuntária. A gente sabe que aí divide opiniões, que é uma coisa que é forçada, mas aquela pessoa a gente já ofereceu, a gente faz um trabalho, encaminha ela para o profissional da área, que é o assistente social e o psicólogo lá do Centro Pop, mas o vício da droga e do álcool está acima da concepção para ele, que se é bom ou ruim para ele. Então a gente, reincidência tem bastante, esse é o nosso trabalho, incansável de abordar todos os dias e oferecer os serviços para eles. Dude, Paty? Eu acho que é importante a gente ressaltar aquilo que o secretário está me ouvindo, né? Aquilo que o secretário colocou. Posso colocar? Você tem o tempo do presidente também? Tá. E o tempo do vereador Salésio Lima. Que a política pública de assistência social ela é uma política pública de prevenção e proteção, né? E intervenção quando há situações de direito violado, situações de violência. Mas o nosso trabalho é um trabalho protetivo. Então, ele não é um trabalho de repressão, né? Mas concordo, toda essa questão que existe, essa preocupação, principalmente a questão dos delitos, mas aquilo que o secretário colocou, isso é segurança pública, isso compete à segurança pública. A questão das internações compulsórias, nós precisamos sim da parceria da saúde, né? Porque quem vai dar o aval final para o documento, digamos assim, para que o juiz defira ou indefira é o médico, né?
Então, é um trabalho que ele precisa funcionar em conjunto com as demais políticas públicas, seja assistência social, seja saúde, seja segurança pública, educação, profissionalização. É um leque de um trabalho em rede que precisa ser desenvolvido para que a gente possa minimizar essa situação. Uma situação que, antes de 2020, nós tínhamos uma realidade, antes da pandemia, e que se agravou, sim, com a pandemia, aquilo que o secretário traz, não só em Criciúma, porque as famílias foram afetadas diretamente com a questão econômica, uma série de questões, tanto que a gente teve um aumento considerável nas demandas de média e alta complexidade, ou seja, nas demandas de violência contra idoso, contra criança e adolescente, né? Nós temos hoje uma demanda muito grande no CREAS de acompanhamento e também um aumento nas demandas de acolhimento, né? Acolhimento de idosos, acolhimento de crianças, acolhimento de adolescentes. Então, não é só na população de rua que a gente sente esse impacto, mas de toda a população vulnerável que é atendida pela assistência social, certo? Então, a população de rua está dentro desse contexto. Nós não temos, em Criciúma, famílias vivendo na rua. Nós temos famílias em situação precária, talvez de moradia, mas não morando na rua. Mas nós tivemos, sim, um aumento considerável desta população, muita gente migrando para Criciúma durante o período ali pós-pandemia também, saindo de grandes centros, vindo para Criciúma tentar também tentar acessar o mercado de trabalho também. A gente pega aí N situações, né? Então, houve esse aumento considerável. E aquilo que o secretário colocou, o nosso papel é de ir quantas vezes for necessário, né? Como o nosso trabalho não é impositivo, é um trabalho de convencimento, porque a gente tem que trabalhar dentro daquilo que a lei diz, e a lei da Constituição está bem clara quando fala do direito de ir e vir. Então, o nosso trabalho ele é de convencimento da importância de acessar os serviços. Então, a gente precisa ir no mesmo usuário da política pública de assistência, tá? Quantas vezes for necessário para que ele aceite ou não o auxílio do poder público. Acho que é isso. Palavra o vereador Miguel Perini, cedendo seu tempo também. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Bruno, Dude, Patrícia. Quero vir aqui para parabenizar vocês ao trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho muito difícil, né? Lidar com as pessoas normais já é difícil. Quem dera lidar com uma pessoa usuária de droga, morador de rua. Eu gosto sempre de fazer uma comparação. Eu acho que vocês... É a mesma coisa que segurar um ovo com a mão, né? Tu não pode apertar porque ele quebra, e não pode soltar senão ele cai. Então, lidar com essas pessoas, eu imagino que é dessa forma. Então, parabenizo o trabalho de vocês, a gente acompanha e sabe do esforço de vocês. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Jair Alexandre, cede seu tempo também. Senhora presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, os nossos convidados, secretário Bruno, Patrícia, Dude, sejam bem-vindos. Lidar com o ser humano não é fácil. Faz 37 anos que eu lido com o ser humano. E eu quero elogiar o trabalho que vocês fazem à frente da Secretaria Social. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que, com certeza, está dentro do planejamento de vocês, aperfeiçoar dia a dia nesse trabalho social. Voltando ao assunto até do requerimento, que era a questão dos moradores de rua, minha pergunta é, a maioria desses moradores, eles são dependentes químicos? Eu ouvi a Patrícia falar aqui que não tem família, então é indivíduo, né? Ok, mas quem está na rua são indivíduos, não é a família, né? Quando se fala de família, fala marido, mulher, filhos, enfim. A pergunta que eu faço é, a maioria desses moradores de rua são indivíduos, né? E outra pergunta, boa parte deles, ou delas,
tem moradia em Criciúma, né, ou tem uma família que tem um lar, tem uma moradia aqui em Criciúma, o Bruno citou aqui sobre tipos de internação, né, internação involuntária, internação voluntária e internação compulsória. Em internação involuntária é direto com a família autorizando, né? E a compulsória passa pelo laudo do psiquiatra, faz o pedido ao Ministério Público, né, que autoriza. Porque essas pessoas realmente, elas passam pelo Centro Pop, elas passam pela Casa de Passagem, elas passam pelas comunidades terapêuticas e elas procuram as igrejas, né? Estou falando aqui não só como vereador, mas como pastor também, que somos procurados quase que diariamente. As famílias ligam para nós pedindo uma vaga em alguma comunidade terapêutica. O desespero dessa família, o desespero da mãe, de um pai, de querer ver o seu filho saindo desse mundo das drogas. E é um trabalho árduo. Eu sei que isso não vai... Enquanto tiver o ser humano, vai ter esse problema, né? O que a gente pode fazer é tentar amenizar e aperfeiçoar todo o trabalho que é feito. Por isso, mais uma vez, elogio o trabalho de vocês, que é um trabalho que está dentro da vocação de cada um, né? Assistente social, o psicólogo que tem ali, tem paixão naquilo que faz, né? Ligando com o ser humano. Então, parabenizo vocês, a Secretaria, pelo trabalho, pelo belo trabalho. Eu sei que pode ser aperfeiçoado, mas eu fiz aquela pergunta, Bruno, gostaria que você pudesse responder. Obrigado. Agradecer a participação do Miguel, pastor Jair também. A Dude pode responder? Se a família é de Criciúma, população de rua. Com certeza, né? A maioria dos indivíduos, como a Paty mencionou, tem família, sim, né? Em Criciúma tem sua família de origem, digamos assim, né? A maioria, desculpa, só para voltar na primeira pergunta, a maioria é dependente químico, que está em situação de rua. Então, assim, ele não é um morador de rua, abandonado, que não tem a família. Existe casos, sim, mas a pessoa está em situação de rua por algum motivo. Então, assim, ou a mãe, né, cansou de tentar ajudar esse filho e realmente ele está na rua porque foi expulso, sei lá, vamos falar um linguajar popular. Muitos estão na rua também porque não se adaptam a uma vida regrada. A gente sabe que por mais que a gente esteja na nossa casa, mas tem regra, tem respeito, tem educação, tem hora para chegar, e não se adaptam a essa vida regrada, né? Optaram, né, em algum momento por estar na rua para ter sua liberdade. Então, assim, tem 1000 situações para essa pessoa estar na rua, né? Poxa, mas ô fulano, tua mãe está desesperada querendo que tu volte para casa. Minha mãe, sabe, assim, quebrou o vínculo, sabe? O dependente químico, ele está numa situação onde o amor, o carinho, a compaixão, isso aí está longe, isso aí está fora, por causa da dependência química. Então, mais uma vez, a gente fala que não é só a assistência social que resolveria o problema. É uma questão de saúde, é uma questão de segurança pública, é uma questão de fiscalização, porque muitos que estão ali, que conseguem suprir sua dependência química, porque roubam algum alumínio, eu vou falar de um objeto que é mais comum, né? Mas tem quem receba esse alumínio. E sabe, então assim, falta também fiscalização, não é nem só assistência, saúde e segurança pública, tem outros órgãos também que devem estar envolvidos, né? Então, a questão da família aí bem delicado. O Centro Pop faz esse contato com a família, eles têm a liberdade também de estar em contato com a família, mas o vínculo de morar com a família, esse vínculo, infelizmente, foi quebrado. Às vezes consegue se recuperar, né, com o trabalho psicossocial, mas é um trabalho bem difícil, assim, de resultado. Ele vem, mas às vezes demora. É por isso que é abordado 10, 15, 20 vezes, porque não é desistido daquele cidadão, né? Todo dia, se ele estiver ali, a gente vai intervir, vai tentar ajudá-lo de alguma forma até o momento que ele queira, né? Nada é obrigado.
Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus, já cedendo o seu tempo. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, os nossos convidados, o secretário Bruno Ferreira, Patrícia, Dude, o público que nos assiste no plenário e através das redes sociais. Eu queria fazer uma pergunta para o secretário, de que forma que ele avalia os trabalhos realizados pelas igrejas, pelos projetos sociais de entrega de marmita para pessoas em situação de rua. Se existe um alinhamento em relação a isso e qual a avaliação da secretaria nesse sentido. Nós, aqui da casa, estamos criando a Frente Parlamentar do Terceiro Setor. Eu vejo, secretário, que há uma necessidade de dar sustentação para pequenas instituições, para pequenos projetos sociais. Às vezes, o cidadão está lá no bairro dele cuidando de 10 meninos com aula de violão. Mas ele não sabe registrar, ele não sabe criar uma ONG, criar uma associação, ele não sabe buscar a Secretaria de Assistência Social, e ele trabalha lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos, só que vai chegar um momento que cansa, as cordinhas de violão vão arrebentar, ele não consegue se sustentar. E aí nós criamos essa frente parlamentar, acredito, e já convido pastor Jair Alexandre, o próprio secretário, a própria estrutura da Secretaria de Assistência Social, para que a gente possa alinhar junto com a frente parlamentar para buscar alternativas, cadastrar esses pequenos projetos sociais, porque eu acredito sim que nós precisamos tratar lá na raiz do problema. Está lá o Marlon com o pessoal, lá no Pinheirinho, com o projeto social dele lá, fazendo aquele trabalho, cuidando das crianças, está lá o show de bola, que eu fiquei 14 anos, a gente tem uma dificuldade enorme, porque eu trabalhava na contabilidade perene e eu não conseguia tratar de todos os assuntos burocráticos. E a gente precisa de um apoio, de alguém que dê um caminho. Não, peraí. Tem muita burocracia, tem muita coisa que trava, e o problema está na raiz. A gente está falando aqui de pessoas que estão na rua. E aí essas pessoas, e tem muito julgamento referente a essas pessoas. Mas o cara tá lá, não quer sair daquela situação, o cara não fala, já abordou 10 vezes, já abordou 20 vezes, mas vai saber, o cara tá lá usando drogas, mas foi uma criança que foi abusada dentro de casa e não consegue abrir o coração. E aí eu vejo o trabalho, pastor Jair, das igrejas, que vai lá fazer o acolhimento, que eu posso citar, a própria Igreja Quadrangular, a própria Abapai, a Assembleia de Deus, que faz esse trabalho social também muito bacana e que dá esse apoio. Eu tenho diversos depoimentos de situações de pessoas que saíram dessa situação. Inclusive, eu gostaria, Patrícia, imagino que apaixonada pela assistência social deve ter alguns relatos também de situações assim. Eu gostaria que, de repente, se tu pudesse compartilhar conosco situações de pessoas que viveram isso, mas que saíram dessa situação de vulnerabilidade através da assistência social. Obrigado. A questão das marmitas, e o Bruno. Boa tarde, Juarez. Boa noite já, né? A questão das marmitas, Juarez. O que chega muito para nós, da Secretaria. A reclamação da comunidade, das pessoas que moram naquela comunidade, de que as igrejas fazem esse trabalho social louvável. Louvável, porque as pessoas estão ali, estão com fome. A fome não espera, né? A gente tem fome todo dia. Mas que eles fazem a sua alimentação e deixam a marmita no chão, principalmente na região do Pinheirinho, quando nós assumimos, visitamos comércio por comércio, porque é deles que vêm as reclamações. Então, o que a gente fez já numa conversa anterior, numa ideia que a gente trouxe lá de Florianópolis. Como é que é feito lá? Uma conversa entre as igrejas, embrionário ainda a ideia, mas como eles fizeram lá para resolver esse problema? Um espaço cedido para que as igrejas façam aquela entrega no mesmo local. Foi uma visita feita com a Dude lá. Por quê? Se a igreja, esse grupo, passa na rua entregando a marmita, eles se alimentam logo, não tem casa? Poderiam botar no lixo. Mas a gente tem que reconhecer
cada instrução de cada... Eles deixam ali. Então, que a gente pudesse ofertar um espaço público nosso, da secretaria, para que as igrejas possam fazer até uma tabela de trabalho social. Porque muitas vezes faz na segunda-feira uma igreja, na terça outra. A gente pode ajustar com todas as igrejas, a gente ceder o espaço, e o morador em situação de rua, ele vai lá para receber aquela doação. Sabe qual é o problema, Juarez? Aonde nós vamos botar esse serviço? Porque o Centro Pop, onde está no Pinheirinho ali, a população é resistente demais. E a gente tem que deixar, como a Dude falou, o equipamento no local onde a população em situação de rua está. Nós não vamos botar lá na quarta linha se não tem lá. Tem que o equipamento estar instalado onde os moradores de rua estão. É um pensamento nosso, contribuindo, mais uma vez eu falo com vocês, com essa frente parlamentar bacana para nós discutir essas ideias, já passando para o segundo pauta, mas então de nós colocar um espaço à disposição que as igrejas possam usar. E da frente parlamentar, com os projetos sociais, a gente tem a Pâmela, que é a gestora de convênios nossa na secretaria. Eu já tive uma conversa com o próprio vereador, dessa dificuldade de as entidades se cadastrarem lá. A gente se coloca à disposição para deixar... Você tem 1 minuto, vereador. O contato da nossa servidora, para que realmente a gente vai agora, vai tirar, tem o FIA, que é o Fundo da Criança e Adolescência, a gente vai tirar um valor desse fundo, é uma ideia nossa, para dar publicidade para as instituições, como se cadastrar, e também as empresas ajudarem a repassar o imposto de renda. Né? Você tem o tempo do vereador Daniel Antunes. Então, tem mais algum questionamento? Nós gostaríamos de deixar esse tempo, então, de 3 minutos e 50, mais ou menos 57, para as considerações finais, se a parte quer contar rapidamente algum a pedido do vereador. Vereador, a gente sempre coloca na assistência social que nós não temos um pouco a publicidade ao nosso lado. Por que a gente não tem? Porque todos os casos com que a gente lida, seja na básica, seja na média, na alta, tem a questão do sigilo profissional, né? Então, a gente não pode divulgar, por exemplo, um trabalho que... por exemplo, nós conseguimos tirar uma pessoa da rua e divulgar quem foi essa pessoa, que trabalho que foi feito, porque a gente sempre tem que primar, né, no nosso código de ética, pela questão do sigilo profissional. Mas eu posso te dizer, eu acho que a Dude também, na nossa experiência enquanto assistentes sociais, que um trabalho, quando ele o ser humano, ele é uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente tenta e não dá certo muito mais do que dá certo, muitas vezes, né? Dependendo do espaço que a gente trabalha. Mas nós já tivemos, sim, famílias, por exemplo, atendidas pelos CRAS, que conseguiram buscar sua emancipação, que deixaram voluntariamente de receber, por exemplo, Bolsa Família, porque foram até o CRAS e falaram, não preciso mais porque eu consegui me emancipar. Nós já tivemos casos, sim, de pessoas em situação de rua que aceitaram a questão do tratamento, foram e hoje desenvolve, até, por exemplo, é obreiro de igreja, né, desenvolve outras atividades, conseguiu e passou por nós, passou pela assistência social. O CREAS tem relatos de famílias também que conseguiram superar as situações de violência, né? Então, assim, que tem muitos dados na assistência social, tem indicadores que a gente não consegue mensurar através de números, né? Porque como a gente trabalha muito com a subjetividade, que a gente trabalha com a vida humana, a gente... então, me coloca aí quantos conseguiram sair. É difícil tu mensurar em números, né? Porque a gente lida com a questão do ser humano. E ninguém que está bem procura assistência social. Quem nos procura é porque realmente está precisando do nosso auxílio, seja na básica, seja na média, seja na alta, né? Então, assim, existem relatos, existem situações de que há famílias até que poderiam dar um depoimento, mas a gente também não pode expor essas famílias, né? Mas o que eu posso te dizer, enquanto assistente social, e da minha experiência de trabalho, é que quando a gente consegue desenvolver um bom trabalho e com as crianças no serviço de convivência, com os adolescentes, né? Muitos adolescentes que não entraram... Nós temos um minuto, só mais um minuto, se puder. Muitos adolescentes que não entraram, por exemplo, em atos infracionais porque estão nos serviços da assistência,
né? Então, acho que de uma forma geral é isso que eu posso te colocar, tá? Secretário, por favor. Agradecer, então, agora, de forma geral, para finalizar, o vereador Nicolas Martins, por nos ceder o espaço, ao Maneca pelo requerimento, a presidente Roseli pela condução, a todos os vereadores pelas perguntas. Estamos à disposição lá no Paço Municipal para trabalhar junto, para fortalecer a nossa política pública da assistência social aqui em Criciúma. A Dude, que eu gostaria de dar Tem 18 segundos. Não, só agradecer mesmo o convite e a oportunidade de a gente estar divulgando também um serviço que muitas vezes não é conhecido, né? É isso aí, obrigada. Bom trabalho. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que nós possamos nos despedir dos convidados. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Reabertos os trabalhos, terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Valdecir Bittencourt. Declina. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Ah, você deu a palavra. Não. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Você tem 3 minutos e meio. Calma. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Questão de ordem tem que... Não é a parte. Sim, mas... Não é a parte. Tá? Pensei até que ele estava brincando. Senhora presidente, minha questão de ordem é com relação à frente parlamentar do terceiro setor, em função de encerrar 2 comissões, que a comissão da meritocracia e também da CP do Carvão. Então, no dia 7 de março, já gostaria de convidar todos os vereadores, às 14 horas, para a gente dar o início a essa frente parlamentar do terceiro setor. Provavelmente vai estar conosco, senhora presidente, o convidado é o Vânio de Oliveira, ele é o coordenador pela SIC do terceiro setor, que vai trazer as demandas do terceiro setor daí. Boa tarde, senhora presidente, demais, meu colega Salésio, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhora presidente, 2 pontos que eu gostaria de estar tratando. Um é a alegria de poder, hoje, nessa noite, né, depois de ter passado para o CCJ, de constituir a nossa comissão de mobilidade urbana, né? Então, isso é importante, aquele debate que a gente falou, discutiu, inclusive, essa semana na prefeitura. Então, está aí uma oportunidade que essa casa tem, uma contribuição que podemos fazer para que a gente possa debater uma matéria de grande relevância, que ao longo dos tempos a gente vem tratando, né, vereador Zairo? No mandato anterior, o vereador Salésio, Arleu, enfim, Jair, e todos que participaram, esse debate que já vem sendo travado, discutido há muito tempo. Então, talvez tenhamos a oportunidade, através dessa casa, de fazer uma contribuição importante e, de fato, ajudar na colocação e prática desse trabalho. E segundo é a alegria, né, senhor presidente, senhora presidente, rodovia Pedro Manuel Pereira, né, Zairo? Que, saindo do papel, muitos requerimentos dos vereadores da anterior, meu em particular, desde 2019, também cobrando essa rodovia. Muita alegria a gente poder participar da assinatura de uma ordem de serviço tão importante que cruza aquele trecho ali assim entre a Manchester e a Bialek. E aí faz ressalva a Cláudia Miraglia, o Eduardo Rothausen, que realmente trabalhou muito, cada vereador, conosco em especial também,
para falar dessa rodovia. Então, é com muita alegria, né, que a gente toma conhecimento que no dia 23, às 18 horas, e aí um agradecimento especial ao prefeito Clécio Salvaro, que, de fato, coloca em prática mais uma grande necessidade daquela comunidade. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Arleuda Silveira. E a César o que é de César, né? Senhora presidente, demais colegas vereadores, membros, colegas que acompanham a mesa, que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro, ontem não vim a essa tribuna para cumprimentar a chegada do nosso querido vereador Amaral, porque tínhamos aquele compromisso importante também com o governador do estado, que trouxe grandes recursos aqui para a cidade de Criciúma e para a região, e aí vale ressaltar o trabalho de todos os vereadores, através de vários requerimentos, assim como o vereador Camis colocou aqui, para inúmeras obras que serão colocadas, como é o CASE, né, vereadora Giovana Zanetti, lá da sua terra, lá, obra importantíssima, com várias reuniões, vale aí o esforço do prefeito Clécio Salvaro, toda a sua equipe de governo, juntamente com os deputados estaduais, federais, que conseguiram fazer com que o governador se sensibilizasse, vereadora Giovana Mondade, e trouxesse esse recurso muito importante. Ao vereador Amaral, amigo, parceiro de longa data, sempre em partidos opostos, mas sempre nos respeitando com muita tranquilidade, amigo de momento ruim, amigo de momento bom, seja bem-vindo, faça um bom trabalho. Tive o prazer de ser vereador com seu pai, meu grande amigo Nelo Satiro, idos anos atrás, juntamente com o vereador Toninho, que hoje aqui não está, e ontem eu estava olhando que o Nelo Satiro, ele tinha uma característica, o seu pai, né? Ele tinha um cupim bem grandão aqui atrás e está ficando igual, né? Tá grandão esse cupim aí, meu Deus do céu. Mas seja bem-vindo, vereador, seja muito bem-vindo. E não posso deixar de passar em branco, senhora presidente, a UPA do Rio Maina, vereador Miguel Peri, para toda a REC, uma conquista fantástica que o prefeito Clécio Salvaro trouxe. Eu confesso que era secretário de governo lá em 2018, quando começou tudo isso, e eu digo, não vai dar, porque só pode ter uma UPA para 200 mil habitantes, vereador Cheio. E foi reunião indo Brasília, volta a Brasília, e vai papel, e volta papel, e eu digo, não, isso não vai dar. Passou 2019 e 2020, até que o prefeito convenceu o ministro, juntamente com a deputada Giovana de Sá, que fez um belíssimo trabalho de interveniência junto a essa UPA, que agora também é regional, né? Vai atender alguns municípios da REC, que finalmente estive ontem lá, na UPA, uma obra fantástica. O prefeito Salvaro realmente deu mais uma bola muito forte, muito grande, em prol da saúde. Vereador Kaminski, com relação à mobilidade urbana, a gente tem conversado isso, né, desde a legislatura passada, a Vossa Excelência levantou essa bandeira, fez o propósito do requerimento. Já falei com o vereador Salésio Lima, que é presidente da Comissão de Obras. Estamos marcando uma reunião com a Luciana Sereta, magnífica reitora. Desde já deixamos informado a todos os vereadores que queiram participar dessa reunião, juntamente com a magnífica reitora da Unesc, para que a gente trabalhe esse projeto que está na Unesc, para que a gente possa ir a Brasília, então, sensibilizar, junto com o prefeito Salvaro, essa importante obra da mobilidade urbana. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui também pelas redes sociais. Dar as boas-vindas ao nosso querido vereador, Valdecir. Seja bem-vindo, faça um bom trabalho. Eu venho a essa tribuna hoje, novamente, agradecer ao prefeito Clécio Salvaro
ao governador Moisés, ao chefe de gabinete da Casa Civil, Heron Jordani, ao secretário de Segurança Pública, Leandro Lima, que muitas reuniões nós tivemos com eles e fomos muito bem recebidos. Até que um dia chegou o dia que foi ontem, o dia de ontem, que o governador esteve na nossa cidade entregando recursos para uma obra tão importante, que também é o canal auxiliar, né, a terceira etapa do canal auxiliar de Criciúma, que alaga realmente aqui o entorno da Câmara, e onde as pessoas vêm ali buscar as clínicas, e vêm sempre com medo quando vem a chuva, porque o pessoal não sabe se o carro vai alagar ali ou não. Então, assim, uma obra importante para a nossa cidade, mas também eu gostaria de falar especificamente a obra de acesso às penitenciárias e ao Case Sul. É uma obra esperada e que foi discutida aqui nessa casa. Os moradores vieram aqui muitas vezes nos pedir. Foi objeto de requerimento de vários vereadores aqui e, inclusive em conjunto, foi audiência pública feita por essa casa, cobrando do governo do estado para que fizesse as medidas compensatórias para aquela comunidade que aceitou 3 equipamentos de segurança pública lá. A penitenciária masculina, a penitenciária feminina e o Case Sul. Nós, até enquanto vereadores, nós fizemos um pedido ao prefeito que não desse o alvará de funcionamento do Case. Acho que o Arleu era secretário na época, a gente foi até o Arleu. O prefeito não dá o alvará de funcionamento antes que não façam a obra de pavimentação, que era muito importante para a comunidade. Lá, para vocês terem uma ideia, no sábado, prefeito, nós fomos pelas estradas lá para ver novamente a situação. São 900 presos na penitenciária sul masculina, na feminina são praticamente 700 pessoas também ali, apenadas, no Case Sul, praticamente 80. Só de funcionários, funcionários que trafegam ali, as empresas parceiras, que tem a UFUEI, que tem parceria com a penitenciária feminina, funcionários, o pessoal que trabalha nessas penitenciárias, nesses locais, que trafegam com seus carros, que é muito difícil ali. Já tivemos várias reclamações de médicos, de pessoal que presta serviço voluntário nesses locais. Então, assim, a gente quer agradecer imensamente ao nosso prefeito Clécio Salvário, que não mediu esforços, que foi várias vezes a Florianópolis e que desta vez a gente conseguiu, então, esse feito, né? E que realmente vai sair do papel essa obra tão esperada há muitos anos. Muito obrigada, prefeito Clécio Salvário, governador Moisés e a todos os envolvidos e também os meus colegas aqui dessa casa que também se empenharam por esta obra. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste e quem nos acompanha pela rede social, hoje nós abordamos a questão social. Eu vou dar uma pequena, já que falaram em raízes, vereador Aleu, vou falar um pouquinho do que eu entendo das raízes, né, desse problema que está ficando mais agudo. E até porque fui presidente do Conseg muitos anos e vivenciei essa situação. E a questão é a seguinte: o que esperar desse ano de 2022? O que vai acontecer com a nossa economia? Vou dar uma pequena pincelada. A previsão é que o Brasil vai estar numa recessão e numa lista de 170 países vai crescer mais que Mianmar e Guiné Equatorial. De 2014 para cá, o modelo econômico é o mesmo, todo mundo sabe, e apesar de muitas trocas de governo, já se passaram 7 anos. E a tragédia é uma tragédia que acompanha a vida do brasileiro. Só fazem dar desculpas e mais desculpas. A presidente Dilma aceitou como ministro da Fazenda o banqueiro Joaquim Levy, presidente. Naquela época a imprensa dizia: agora o Brasil irá para frente, que finalmente a economia estava sendo conduzida, vereador Nicolas, de forma moderna e responsável. A economia caiu 7% em 2 anos. Os desempregados subiram e o mercado informal ultrapassou o mercado formal, prejudicando a receita da nossa Previdência. Depois, no governo Temer, exigiram outro banqueiro, Meirelles. E de volta disseram: agora o Brasil vai para frente. A renda per capita caiu
por mais 2 anos. Então veio o núcleo racional do governo, Paulo Guedes, um gênio do mercado, conhecido, derrubar a economia. O Brasil tem hoje 14 milhões de desempregados e 63 milhões de pessoas endividadas. Mas se todas essas coisas estavam no caminho certo, não era para tudo ter ao menos melhorado, essa é a questão. Melhorou para você que está nos assistindo agora? Melhorou para alguém? Sim, melhorou. Melhorou para o 1% mais rico, que em 2020, isso é dado concreto, teve uma renda aumentada 35 vezes a mais do que os mais pobres. Hoje o cidadão de Criciúma que abastece seu carro em um posto de gasolina, senhora presidente, sente na carne os impactos do comando de uma economia desastrada nos últimos 7 anos. Quando vai ao mercado, o sentimento é o mesmo. E quando vai pagar a conta de energia, a situação fica mais crespa. Precisamos, então, debater a origem da questão social. Precisamos conversar com o povo de Criciúma para saber como essas questões estão impactando em sua vida e, da mesma forma, servir nessa tribuna como seu porta-voz. É a política que tem que mexer na raiz. E essa é uma casa política, vereador Perini. Na campanha política, nós aprendemos muito a falar com o povo. Agora nos resta ouvir. Que tenhamos fé e coragem para apostar em um novo rumo, global para o país, debatendo exaustivamente com nossa comunidade sobre onde dói, onde pesa, onde aperta, porque é o povo que mostra o rumo, e não a classe política. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardi. Declina. Questão de ordem cedida ao vereador Pierini. Boa noite, presidente. Essa minha questão de ordem, faço um pedido a essa casa a enviar uma carta de congratulação ao Hospital São José pelo reconhecimento como centro de atendimento de urgência dos pacientes com AVC. Obrigado. Será atendido de plano, vereador. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Já falou. Boa tarde, senhora presidente. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, público que está em casa nos assistindo, estão aqui na galeria. Minha fala é bem rápida. Ontem pela manhã, eu estive na Secretaria de Educação, conversando com a Silvana, a coordenadora, trocando uma ideia muito importante. A gente está muito preocupado com essa questão da saúde mental das nossas crianças. Já havíamos protocolado um requerimento, inclusive tem uma lei nossa aqui no nosso município, que já está sendo, já está em exercício, já está sendo respeitada. E diante da nossa fala, eu saí de lá bem empolgado com a preocupação, vereador Salésio, não só do secretário Miri, que tem nos dado total... A porta está aberta da secretaria para discutir esse tema. Então, conversei com a Silvana, conversei com a equipe que trabalha essa questão que são psicólogos, assistente social, tentando compreender um pouquinho também qual é a temática, qual é a forma, os projetos que eles têm para aplicar também esse projeto que se tornou lei nosso, e fiquei muito empolgado com a preocupação, e até a gente sugeriu, diante de uma conversa muito interessante, porque o alto índice de crianças que estão se automutilando aqui na nossa cidade é grande. Crianças que já estão que pensam em tirar sua própria vida, não vão fechar os olhos para isso, é grande. Às vezes o pai e a mãe não conseguem observar o comportamento diferente da criança, mas o professor consegue observar esse comportamento. A vereadora presidente falou muito bem na semana passada que pai e mãe, que professor, ele não tem a função do psicólogo, mas ele consegue identificar e então sinalizar para um núcleo que pode ser criado, e nasceu já então uma ideia, numa conversa muito importante, interessante, por isso que é importante o diálogo, é importante conversar com quem está no executivo. Essa conversa foi muito boa, que nasceu ali a ideia de nós criarmos um núcleo especial para as crianças, para os estudantes do nosso município, que venha tratar de fato, ou seja, padronizar o atendimento das crianças que estão sofrendo com a depressão,
com estresse agudo nesse momento de pandemia ou antes, ou pós-pandemia, enfim. Então esse foi um tema muito interessante, importante, e nós vamos estar levantando essa bandeira. Desde o ano passado eu venho trabalhando e expressando aqui a minha preocupação em relação a isso, e nós vamos de novo, vereador Júlio Kaminski, ao governador, buscar recursos para nós criarmos esse núcleo aqui. Se for possível, vamos buscar também esse subsídio lá em Brasília. E só mais uma questão que eu quero deixar aqui destacar, todo o meu repúdio, a minha tristeza com o aval e a liberação que o STF, eu não consigo entender se é o STF, mas a lei lá da Colômbia, hoje ou ontem pela manhã, essa semana, recebi agora essa informação, fiquei muito chateado com a aprovação do aborto até os 24 semanas, isso é triste para a humanidade. Obrigado, senhora presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhora presidente, Senhora presidente, solicitando que seja acolhida a emenda que acabei de protocolar ao projeto executivo número 5, que faz uma correção no caput do artigo 1º, agradecendo ao vereador Daniel Antunes pelo alerta no caput desse artigo e agradecendo aos colegas que assinaram essa emenda, porque nós precisávamos urgentemente de 9 assinaturas para protocolar. Questão de redação mesmo. Ok. Questão de ordem cedida ao vereador Arleuda Silveira. Senhores vereadores, senhora presidente, acabei de receber da assessoria da Unesc, professora doutora Tatiane, assessora da reitora magnífica, a reunião da mobilidade urbana será amanhã, às 9h30 da manhã, na reitoria, na sala da magnífica reitora. Todos convidados. Obrigado. Ok. Então, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 835/2022, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requer-se à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental seguinte: a criação de uma comissão temporária especial na Câmara Municipal de Criciúma pelo prazo de 90 dias para acompanhamento do desenvolvimento do projeto de implantação da ciclovia no âmbito do município de Criciúma, considerando os trabalhos que já iniciaram junto à Prefeitura Municipal, fundamentada no artigo 60, inciso 2º, e artigo 71 do Regimento Interno. O objetivo geral da respectiva comissão é análise e acompanhamento do projeto arquitetônico da ciclovia na Avenida Centenário, análise e acompanhamento dos investimentos para a realização da obra, análise e acompanhamento da contratação do plano de mobilidade urbana, análise e acompanhamento da extensão do canteiro central da Avenida Centenário para a implantação da mesma, análise e acompanhamento de estudos para continuidade da malha cicloviária após o término da avenida, análise e acompanhamento dos demais estudos e desdobramento junto ao plano de mobilidade urbana. Requerimento número 835/2021. O requerimento em apreciação foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por força do artigo 132 do Regimento Interno, tendo retornado ao plenário para comparecer pela sua legalidade e constitucionalidade, considerando que esse requerimento está subscrito por pelo menos 1/3 dos membros dessa Casa e, atendido os demais requisitos regimentais, declaro constituída a referida Comissão Temporária Especial, conforme artigo 70 e seguintes do Regimento Interno.
Solicito aos líderes das bancadas que, em 24 horas, mediante protocolo, indiquem seus representantes à referida comissão. Lembrando que, esgotado tal prazo, sem a manifestação das lideranças, a presidência fará a indicação e editará a respectiva resolução. Após a publicação da resolução, os membros serão convocados para a primeira reunião, a ser realizada no prazo de 10 dias. Solicito ao senhor secretário que continue com a leitura das matérias. Indicação 116/2022, de autoria do vereador Nicola Martins, substituição das redes de mobiliário de descanso do Parque Municipal Prefeito Altair Guide. Indicação 117/2022, de autoria do vereador Nicola Martins, instalação de redes nas traves livres localizadas no Parque Municipal Prefeito Altair Guide. Indicação 118/2022, de autoria do vereador Nicola Martins, realização de campanha de educação no trânsito nos arredores do Colégio Madre Teresa Michel, bairro Michel. Indicação 119/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, pavimentação da rua Orina Santana, bairro Cristo Redentor. Indicação número 120/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, manutenção e colocação de mais areia e instalação de grades ou redes no campinho localizado na praça do bairro Cristo Redentor. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 01/2022, de autoria do vereador Arleu Silveira. Aos militares Cabo Martins, soldado Helder e bombeiro comunitário Canuto pela bravura e empenho no salvamento que protagonizaram no residencial Lago de Garda, na Travessa Germano Magrin, no centro de Criciúma. Informo que a moção foi incluída nesta ordem do dia em virtude do pedido de adiamento conforme o artigo 115 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 1/2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se a mesa ouvir do plenário, na forma regimental, o envio de expediente aos militares Cabo Martins, soldado Helder e bombeiro comunitário Canuto, da presente moção de aplauso conforme segue. Um apartamento no centro de Criciúma pegou fogo no dia 10 de janeiro de 2022. Na rua Travessa Germano Magrin, o incêndio iniciou na cozinha do apartamento 201, no segundo andar. 3 idosas foram encontradas pelos bombeiros dentro do imóvel. Os bombeiros desligaram o registro de gás e se dirigiram ao apartamento de onde o fogo se originava, onde encontraram outros moradores ainda no interior do local e procederam à retirada de todos do ambiente de risco. E em seguida, com o auxílio dos extintores do prédio, deram início ao combate das chamas, até a chegada das guarnições de apoio. Ante exposto, ouvir no plenário e atendidas das formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso aos militares Cabo Martins, soldado Helder e bombeiro comunitário Canuto, pela bravura e empenho no salvamento que protagonizaram no residencial Lago de Garda, na Travessa Germano Magrin, no centro de Criciúma, enviando-lhes cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2022, vereador Arleu Silveira, PSDB. Em discussão o projeto, com a palavra o vereador autor Arleu Silveira.
Senhora presidente, isso é muito breve, até porque o release lido pelo secretário sempre eficiente Salésio Lima já diz a bravura, vereador Juarez, de que foi feito com relação a o Welder, o Martins e o Canuto. Venho até aqui simplesmente para dizer que sim, na mão do Major Lemos, que aqui está, do Bombeiros, para que os vereadores vão conhecê-los hoje, mas na moção que estaremos entregando lá no Bombeiro em loco, estarei comunicando a todos os vereadores a data da entrega da moção, só para dizer que aqui se encontra o Welder e o Martins, o Canuto está trabalhando, não pôde vir, e agradeço a todos os vereadores na certeza de que a moção será aprovada por unanimidade. Muito obrigado pela presença dos homenageados e conto com o voto de todos vocês. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Gostaríamos também de dar boas-vindas e agradecer a presença dos nossos nobres visitantes. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 01/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso de espaço público pela Associação de Pais e Amigos de Autistas da Região Carbonífera, AMA, REC/SC, e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria ao plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Placar liberado. Presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade e eu gostaria de dizer que se eu votasse, eu votaria sempre a favor, porque foi um trabalho desde a época também nossa e do secretário Arleu, esse trabalho da sede do AMA. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 5/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso, no valor de R$ 5 milhões por conta da transposição de dotação e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria ao plenário. A mesa recebeu uma emenda modificativa apresentada em conformidade com o artigo 152 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda 01/2022 do projeto PE 05/2022. Passa o caput artigo 1º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento do município, na unidade de saúde 24 horas, policlínicas, por conta da transposição de dotação na forma do artigo 43, inciso 3º da Lei Federal 4.320/64, até o valor de R$ 5 milhões, conforme abaixo especificado.
Em discussão, a emenda. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Liberada a votação. Presidente, votando. A votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto com a emenda. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Placar liberado. Tá. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PLC-PE, número 01/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Votação liberada. Placar liberado. Juarez. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 28 de 2 de 2022, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.